Abra sua Bíblia, querido, em Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 1. De onde a gente menos espera que o Senhor nos traz ensinamento. Eu ouvi uma criança orar agradecendo a Deus pelo peixe que morreu hoje. Eu acho que ela aprendeu que em tudo ela tem que dar graça. Glória! As crianças nos constrangem, não é verdade? Mateus, capítulo de número 25. Quero fazer a leitura desses 13 primeiros versículos, que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas adormecem. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. 2 pontos. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: 2 pontos. Dai-nos do vosso azeite, para que porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus, pessoas muito mais eloquentes do que eu já oraram a Ti nessa noite, mas em especial eu peço pela minha vida, pela vida desse povo, que sabe que eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas eles estão aqui porque têm a certeza de que a Tua palavra pode mudar o quadro da história deles. Ó Pai, em nome de Jesus, que ninguém permaneça aqui irreverente, mas que os nossos corações sejam levados cativos a Ti em total reverência e obediência à Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, querido? Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 25. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, quando o Senhor me concedeu essa palavra, a maior preocupação que eu tinha era: o que o Senhor quer falar com a igreja a partir de um texto já bastante conhecido? O que o Senhor quer trazer de diferente para a igreja dele nesse tempo? De que maneira, Senhor, o Senhor quer me usar para ser efetivo aos corações dos meus irmãos? Porque esse é o propósito quando alguém assume o microfone. Quando um obreiro assume o microfone, eu tenho certeza que à minha destra, os obreiros que estão ali sentados, estão nesse exato momento intercedendo pela minha vida. Porque eles sabem que se for eu mesmo, somente eu nada tenho de fato a oferecer aos irmãos. Mas o Espírito do Senhor que opera neste lugar, em todos os dias nos quais essas portas se abrem, nos quais vocês se assentam nesses bancos, o Espírito de Deus está presente aqui, movimentando todas as peças de um grande tabuleiro, do qual você faz parte. E nesse exato momento, esse Espírito Santo está presente aqui.
e não apenas presente. Ele é quem rege esse lugar, Ele é quem tem o controle de todas as coisas. É dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Então eu tenho certeza que eu estou debaixo da oração, debaixo da intercessão dos meus pais, e de uma forma gloriosa eu sei que Deus vai fazer algo no nosso meio. Já tem feito, eu já tenho sentido e percebido a presença dele, através dos louvores, através da adoração. Mas ainda desde o meio da semana até a tarde de hoje, eu me questionava ao Senhor, e o texto acabou por se descortinar aos meus olhos, onde o Senhor, no capítulo 24, no final do capítulo 24, e em todo o capítulo de número 25, Ele quer mostrar para a igreja, Ele quer mostrar, trazer à tona para a igreja o nosso sentimento, que não precisa e não pode morrer, que é o sentimento de prontidão. Parte do capítulo 24, ali no seu final, o início do capítulo de número 25, eles trazem 3 parábolas. E a semelhança de Lucas 15, o Senhor, quando Ele utiliza 3 parábolas seguintes, é porque Ele tem algo de muita importância para falar com quem está ouvindo. Naquela época, em Lucas 15, Deus estava falando para um povo teimoso, os escribas e os fariseus, que se achavam melhores ou mais importantes do que os publicanos com os quais o Senhor estava ali tendo um momento de comunhão. E eles questionavam ao Senhor Jesus, perguntando: por que você come com pecadores? E o Senhor Jesus, na sua sublime graça, Ele diz: porque eles entenderam que são perdidos. E aí em Lucas 15, o Senhor usa a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, para ilustrar que tanto ímpios quanto judeus necessitavam e careciam de serem encontrados pelo Senhor. E a semelhança dessa mesma importância, dessa mesma urgência, o Senhor agora usa 3 parábolas. 3 parábolas para evidenciar a urgência da prontidão. Na parábola do servo fiel, um homem vai embora, deixa os seus servos trabalhando, e o encarregado daqueles servos começa a espizinhar, numa linguagem bem atual, começa a maltratar os seus conservos, porque ele dizia em seu coração: o Senhor está demorando, o Senhor não vai voltar hoje. Então ele começa a pisar nos servos. E essa parábola nos fala da nossa prontidão enquanto trabalhamos, na prontidão no trabalho, porque os servos foram deixados para trabalharem, para serem fiéis no seu trabalho, e o servo infiel foi encontrado em falta e em falha. A parábola que está no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo de número 14, é a parábola dos talentos, onde um homem distribui talentos, onde ele entrega talentos, onde ele confia talentos àqueles que estavam com ele e vai para uma viagem e deixa aquelas pessoas lá. É a nossa prontidão exatamente na administração daquilo que o Senhor nos confiou. E quando o Senhor volta, Ele encontra servos que fizeram os talentos prosperarem, mas também encontra servos que enterraram os seus talentos. E aí eu já posso fazer de alguma forma algum tipo de aplicação. Em que rol de servos nós nos temos encontrado? No rol daqueles que conseguem fazer o talento prosperar para a glória do nome de Deus, ou no rol daqueles que enterram os talentos com medo do Deus que deu os talentos? Porque o Senhor nos confiou algo tão sublime, tão poderoso, uma missão tão grandiosa, que é levar o Evangelho, e às vezes nós temos negligenciado um chamado que os anjos gostariam de estar cumprindo. De que lado nós estamos? Em que parte nós nos encontramos? Só que a parábola do meio, talvez um dos textos mais conhecidos, a parábola que quando a gente fala de Mateus capítulo 25, todo mundo lembra da lâmpada, todo mundo lembra do azeite, todo mundo lembra das virgens,
Todo mundo lembra que metade era doida e metade era prudente. Todo mundo lembra. Mas o motivo central do Senhor estar declarando isso se perdeu ao longo do tempo, porque a gente acaba que não tem uma noção de como que era o casamento judaico. E a semelhança, novamente, de Lucas capítulo 15, nós não entendíamos como era tão doído para um pastor perder uma ovelha, porque as ovelhas não eram dele. Nós não entendíamos como era tão doído para uma mulher perder a dracma perdida. Ora, eram 10 moedas, perdeu uma, ainda tinha 9, mas aquela uma era preciosa para a sobrevivência daquela mulher. E também nós não entendíamos como um homem que tinha 2 filhos lamentou-se tanto por ter perdido tão precocemente o seu filho para o mundo. E quando o filho retorna, ele é o primeiro a ir de encontro ao filho. Ele não permite que o filho passe por aquela via até chegar a casa sozinho, mas ele vai de encontro ao filho. A semelhança do que Cristo Jesus faz por mim e por você, vai de encontro à sua vida. Ele ama a sua vida de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que assim como eu estava conversando com o Tiago agora mais cedo, é maior, o amor de Deus é até maior do que a sua própria onisciência, porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele conhece a nossa decisão de amanhã, e ainda assim Ele decidiu nos amar, Ele decidiu depositar em nós um bem tão precioso que é a salvação. E isso eu não consigo encontrar motivo maior para exaltar o nome do meu Deus, porque Ele confiou a nós o seu Espírito Santo, Ele confiou a nós a sua sublime graça, e todos os dias essa graça se renova. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas o amor de Deus ainda permanece imutável sobre a mim e sobre a sua vida. Essa é a causa máxima de nós não sermos consumidos, é a sua graça e é a sua misericórdia. Mas nessa parábola do meio, nós encontramos, e só conseguiremos entender se nós conseguirmos de alguma forma, em breves palavras, exemplificar como era o casamento judaico. O casamento judaico era composto de 3 etapas, de 3 fases. A primeira delas é a etapa do combinado, do acerto, onde 2 famílias se juntavam e diziam: a minha filha pode casar com o seu filho. E o outro pai dizia: essa palavra é boa, vamos combinar assim. Então os 2 pais combinavam, e assim estava já combinado que um ia ser casado com o outro. Essa é a primeira etapa, a etapa do acordo. A segunda etapa é a etapa do noivado. Na etapa do noivado, é diferente do noivado de hoje. Hoje o noivo está noivo da noiva, mas a vida segue normal. Se acontecer alguma coisa, cada um vai para o seu lado e não tem peso nenhum com isso. Só que naquela época não. A noiva e o noivo tinham um tratado ali que vinculava um ao outro. Lembra de Mateus capítulo 1? Quando José descobre que Maria está grávida, ele intenta no seu próprio coração de ir embora. O desejo de José era abandonar Maria, de dar carta de divórcio a Maria, mas eles eram noivos. Mas só que o noivado naquela época já vinculava, porque já era uma segunda etapa. Já tinha tido a etapa do acordo, agora era a etapa do noivado, que vinculavam as 2 partes. E depois que essas 2 partes eram vinculadas, para quebrar esse tratado precisava do divórcio. Só que você entende que a igreja do Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer, a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. Você entende que existe um tratado vinculante entre nós e o nosso Deus? Você entende que você não pertence mais ao mundo, mas pertence ao Senhor? Essa segunda etapa, ela além de ser vinculante, ela demorava um pouco mais, porque depois de estabelecido a convivência ali do noivo com a noiva, que ainda não entravam nas núpcias propriamente ditas, eles não tinham contato material, carnal, enquanto estava na fase do noivado, era um período de conhecimento, era um período de um ouvir a voz do outro.
Era um período de estar vivendo a intimidade no nível mais leve, de saber a ideia, de conhecer quais são os princípios, de saber o que aquele homem, o que aquela mulher pensava da vida. Essa é a etapa do noivado. E Deus nos deixa, enquanto noiva do Cordeiro, Deus nos deixa a palavra dele, para que nós possamos entender o que ele quer de nós. Deus nos deixa a intimidade com ele, para que nós possamos entender o que nós podemos declarar a ele, o que nós queremos e desejamos dele, através da oração. Mas nós esquecemos que nós somos noiva do Cordeiro. Nós não temos a visão clara de que nós pertencemos desde já ao Cordeiro, que nós somos de Cristo, e por isso não usufruímos na totalidade desse noivado. E eu quero te convidar nessa noite a usufruir da intimidade com o Senhor. Eu quero te incentivar nessa noite a usufruir da intimidade de noiva do Cordeiro, de ter sido não apenas comprado com teu sangue, mas também a viver a eternidade com o Senhor. Ah, meu irmão, se você tivesse noção da sublimidade desse texto, se você tivesse a dimensão do que o Senhor está querendo dizer, vai muito mais do que o azeite e da lamparina, mas vai de acordo e vai de encontro ao que o Senhor tem a revelar à sua noiva, aquilo que Deus tem a entregar à sua noiva dia após dia. Mas depende de quê? Da intimidade da noiva com o noivo. Depende da noiva querer ouvir a voz do noivo, porque o noivo está sedento para ouvir a voz da noiva em oração. Mas às vezes a noiva não está interessada em ouvir a voz do noivo através da palavra. Essa palavra, ela vem de encontro ao meu coração, meu irmão, como uma flecha, porque ela me mostra onde eu estou falhando. Ela me mostra do que eu preciso acertar as minhas veredas e a minha caminhada. E de igual modo, essa palavra é para você. Com certeza, você não está experimentando por completo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho certeza que tem alguns instantes do seu dia a dia, onde você gasta mais tempo murmurando do que buscando ao Deus que pode responder à fonte das suas murmurações. Que você gasta mais tempo chorando com a cabeça nos ombros de outra pessoa que não pode resolver o seu problema, mas você não gasta tempo de joelho, e eu não gasto tempo de joelho, clamando ao único que pode resolver todas as causas. E essa noite é noite de encontrar com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda existe uma terceira fase do casamento. É a fase onde o noivo vai buscar a noiva, efetivamente. E nessa fase do casamento judaico, tem um documento, a Ketubá. É um nome estranho, diferente, mas nada mais é do que a sua certidão de casamento. Era a certidão de casamento da época. O que essa Ketubá declarava? Para que ela servia? Ela servia como garantia para a noiva de tudo aquilo que o noivo iria fazer por ela. Como que ela seria honrada, como que ela seria vista, como que o noivo pretendia custear a sua noiva, como que ele iria manter, qual que era o seu trabalho, qual que era a sua fonte de renda, quanto era a sua renda. Estava tudo descrito na Ketubá. Os casados não podiam estar juntos se não tivesse a Ketubá, se não tivesse a certidão de casamento. Eles não poderiam estar juntos. O versículo de número 5 do texto de Mateus 25 diz o seguinte: e tardando-se o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Se você olhar os versos anteriores, você vai ver que todas eram virgens. Virgindade na parábola aponta para a pureza. Virgindade na parábola aponta até mesmo para a santidade. E todas eram virgens, mas nem todas eram prudentes. Virgindade, pureza e prudência não são a mesma coisa.
É possível manter-se virgem, pura, mas ao mesmo tempo ser imprudente. Porque se você for trazer para a realidade aquilo que o Senhor está querendo dizer através desse texto de Mateus 25, você vai encontrar e vai chegar à seguinte conclusão: que o azeite de reserva é algo tão precioso e tão importante que aquilo que eu tenho não serve para você. Aquilo que você tem não serve para mim. O tanto que eu tenho não muda em nada na sua vida. E aquilo que você tem não muda em nada na minha. É pessoal e é intransferível. Ninguém pode usar o meu azeite de reserva. Eu não posso usar o azeite de reserva de ninguém. Sabe por quê? Porque o azeite de reserva nada mais é do que o nível de comunhão e intimidade que nós buscamos ter com o Senhor. E o nível de intimidade que o pastor tem com o Senhor, nada vai mudar na vida da igreja, se a igreja não for íntima e buscar a intimidade com o Senhor. O nível de intimidade da mãe e do pai, em nada vão influenciar na vida do filho adolescente ou do filho criança, a não ser pelo exemplo. Mas em nada vai mudar, porque filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente precisa ter encontro com Deus. Filho de crente precisa viver as suas experiências. E nós, enquanto pais, apenas os levamos e conduzimos a ter essas experiências. Mas as nossas vivências não mudam a vivência de outras pessoas. Cada um precisa buscar ao Senhor da sua maneira, na sua intimidade, do jeito que Deus te usa, do jeito que Deus te conhece. E uma vez buscando ao Senhor, você encontra ao Senhor. E quando você encontra o Senhor, antes disso Ele já te achou. Ele já encontrou um coração disponível. E aí Ele derrama da sua graça, Ele derrama do teu Espírito Santo. As falhas que aconteciam antes, os desvios, as faltas do caráter e os erros no alvo, os pecados, eles começam a diminuir a sua proporção e a sua intensidade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor começa a tomar a vida do homem, a tomar a vida da mulher. E quando o Espírito toma, ele bota em retirada tudo aquilo que não presta. E quando ele bota em retirada aquilo que não presta, a casa está limpa. E quando a casa está limpa, vem mais do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus entra mais, você se torna mais parecido com Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo Jesus, mais de Deus desce sobre nós. A questão é que nós queremos ser cheios, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos ter mais de Deus, mas não queremos negar mais de nós mesmos. E note, e atente com todo o seu coração, estou dizendo na terceira pessoa do plural. Nós, eu não digo vocês, eu digo nós. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos entregar mais as nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos entender o chamado que nós temos. Você precisa entender, meu irmão. Você precisa entender que você tem a marca da santidade do Senhor na sua vida. Você tem a marca do chamado de Deus na sua vida. Você não é um qualquer. Você foi uma pessoa pela qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E Ele não derramou o seu sangue para você viver no pecado, na destruição, nas mesmas coisas, vivendo um ciclo destrutivo. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Aleluia. Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus te chamou para ter uma vida transformada nele, para que o Espírito dele habitasse em você. Não existe, meu irmão, título maior na face dessa terra. Não existe título mais alta patente do que ser chamado de servo do Deus vivo. E nós, os cristãos que já o somos, às vezes não ligamos para isso. Não ligamos porque já temos. Nós imaginamos, não, nós já temos de Deus, nós já somos servos de Deus, nós já obtivemos, já chegamos no nível mais alto. Olha, o apóstolo Paulo dizia que não havia chegado, e agora nós, os cordeirinhos de Jesus de 2026, dizemos que nós já alcançamos. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, Deus tem muito mais para a sua vida. Eu sei que a luta está aí, eu sei que a dificuldade se apresenta, mas Deus tem muito mais para você. Você acha que o ímpio não passa dificuldade? Parece que não passa. Parece que não está acontecendo nada, está tudo uma bênção. Mas tenha certeza de algo: a luta que você passa com Deus
é muito melhor do que a bênção e a benesse que o ímpio passa sem Deus. É muito melhor passar o aperto com o Senhor do que estar alegre, festejando, mas tendo na sua alma um vazio gigantesco. Louvado seja Deus. E o texto segue dizendo: as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas, mas as loucas não. Veja, as prudentes não eram apenas virgens, elas não tinham apenas a marca da santidade, mas elas buscavam intimidade com o Senhor todos os dias, e eram movidas por esse sentimento, por esse desejo. Eu falava com os jovens a semana passada que o fato de nós virmos para a casa do Senhor nunca, jamais pode ser um mero cumprimento de uma escala, nunca pode ser mera militância. O ato de vir à casa do Senhor precisa estar revestido de um desejo de estar na presença do Senhor. E esse desejo, ele é originário do sentimento que nós devemos ter, de que nós dependemos do Senhor. Não há nenhum homem aqui, nenhuma mulher, que não dependa do Senhor como o ar que respira. Não há. Podem até haver pessoas que não têm a plena consciência disso, mas todos nós necessitamos, com uma urgência vital, assim como do oxigênio, nós necessitamos da presença de Deus. Nós necessitamos da mão do Senhor regendo os nossos dias. Nós precisamos do Espírito de Deus fazendo-nos caminhar, e não apenas caminhar, mas vencer e triunfar diante das dificuldades que se apresentam para nós. Nós dependemos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus em todos os instantes da nossa vida, para que a nossa vida não se torne, para que nós não nos tornemos bestas, feras, andando sobre a face dessa terra. Se o Senhor retirar o seu Espírito de nós, nós nos tornamos as piores, as mais vistas criaturas. Mas a gente não tem noção disso. A gente acha que o irmão é um irmão bonzinho, é um irmão que é uma bênção. A irmã não é a irmã do coque, ela é uma bênção. É sim, porque o Espírito do Senhor está lá. Se Jesus tirar o Espírito dela, ela vira um traste. Se o Senhor tirar o Espírito dele da nossa vida, da vida dos obreiros, se o Senhor remover, eu vou tirar aqui 10 minutos, vocês não aguentam, vocês não vão suportar de ver tanta carnalidade. Mas eu louvo a Deus que existem homens e mulheres de Deus aqui, homens e mulheres de Deus experimentados pelo Senhor. A minha destra tem obreiros que o que eu tenho de idade eles têm de ministério, que são muito mais aptos do que eu para estar falando sobre isso aqui. Mas a prova de Deus me dará a oportunidade de estar falando sobre isso nessa noite, porque eu tenho certeza que o meu Jesus está voltando. Certeza mais que absoluta. Verso de número 6 diz o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí vem o esposo. Imagina se fosse hoje. Imagina se fosse hoje. Todos nós aqui. Digamos que tem 200 pessoas aqui. 100 loucos e 100 prudentes. De que lado tu vai estar? De que lado que eu vou estar? Se alguém gritar aí, pode sair ao encontro que o noivo chegou. Qual vai ser a sua reação, o seu sentimento? Qual vai ser a sua sensação? De alívio, porque o noivo chegou? Glórias a Deus, o noivo chegou. Nós estávamos esperando ele. Nós estávamos esperando não apenas na vigilância, mas também no trabalho e na administração de tudo que ele nos confiou. Esse seria o meu, o seu sentimento? Ou seria aquele: meu Deus do céu, eu não tenho azeite de reserva. Meu Pai eterno, eu não vivi nada com o Senhor. Meu Senhor, e agora? Não, Senhor, espera mais um pouquinho, volta assim, vai. Deixa eu tentar preparar alguma coisa aqui. Qual que seria o meu e o seu sentimento? Qual seria a nossa reação? Não, eu tenho certeza, porque não é porque eu sou bom, mas porque o meu Jesus é bom. Eu tenho certeza
da minha salvação, não porque eu sou merecedor, porque de fato eu não sou, mas o meu Jesus, Ele se colocou na frente do meteoro que ia destruir a minha vida. Ele me salvou, me alcançou, Ele mudou por completo a minha maneira de pensar, de agir, de reagir. Aquilo que eu falo é diferente do que eu falava antes. A maneira que eu penso é diferente da maneira que eu pensava antes. Ele mudou por completo a minha história. E por isso, e somente por isso, por conta dele, porque a glória dele, que eu tenho certeza que eu vou ingressar nas bodas do Cordeiro. Mas eu tenho certeza que no nosso meio existem pessoas que não têm essa convicção. E é normal que não tenham, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é mentirosa. A Bíblia, a ilustração não é apenas um conto da carochinha. Não. A ilustração, ela busca ilustrar o que nós estamos vivendo. Existem pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas. Existem pessoas que estão vivendo o evangelho de ir na igreja, bate o ponto, senta, levanta a mão, dá glória, senta, ouve a palavra e vai embora. Terça-feira, quinta-feira, mesma coisa. Domingo de manhã, mesma coisa. Domingo à noite, mesma coisa. É o crente que vai vivendo desse ciclo. E Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Ah, mas é assim desde sempre. Mas Deus não te chamou para isso. Pode ter sido assim desde sempre até os dias de hoje. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver de vitória em vitória, de glória em glória. Não para a sua glória, mas para a glória do nome dEle. Deus te chamou para ser um jardim fechado, secreto, guardado, cuidado por Ele e exclusivamente dEle. Deus te chamou para ser profeta às nações. E a nação começa na vida do teu filho dentro de casa, na vida do teu marido. As nações começam na sua vizinhança. As nações começam na sua rua, no seu trabalho. Ainda que você não pregue nos Gideões, ainda que você não pregue em fora do país, ou que você não vai exercer missões, mas você é missionário onde o Senhor te plantou. E aonde você vai, aonde você coloca a mão, o Senhor é contigo. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para uma obra grandiosa e gloriosa que o Senhor te chamou. Foi para glorificar o nome dEle, que Ele estabeleceu o Espírito dEle na minha e na sua vida. Não é à toa, não é para sentir um arrepio, um calor, ou simplesmente para falar em outras línguas. Tudo isso faz parte, é bom, é glorioso. Mas Deus te chamou para algo muito mais elevado, meu irmão. Muito mais excelente, algo muito mais poderoso. Deus não quer te usar apenas da maneira que você pensa. Ele quer te levar a um nível ainda mais profundo de intimidade com Ele. E a partir do momento que você estiver disponível a viver esse nível de intimidade, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: Deus não está com as suas mãos mirradas, não está com as suas mãos encolhidas, Ele não está com as suas mãos medindo, não. Ele quer derramar de uma forma gloriosa, recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. Jesus. Todas tosquenejaram. É verdade, todas dormiram. E às vezes a gente bate um sono da morte. Bate um sono que parece que deram um tiro de dardo tranquilizante para derrubar a gorila da gente. Parece que Satanás não tem apenas dardos inflamados, mas ele tem dardos neutralizantes que tentam neutralizar a sua vida, tentam neutralizar o que o Senhor tem para realizar na sua história. E às vezes esses dardos nos acertam. Estou falando mentira, irmão? Sim ou não? Quem nunca recebeu uma flechada de Satanás? Quem nunca recebeu um dardo inflamado? Talvez uma dificuldade, um desemprego, uma luta, um problema familiar, talvez uma situação do dia a dia, mas aquela situação foi suficiente para te derrubar. Aquela situação foi suficiente para te neutralizar. Te deu sono, te deu cansaço. Mas sabe o que eu aprendo com 5 dessas virgens aqui? Que ainda que exista cansaço, nós precisamos manter a nossa fidelidade e comunhão com o Senhor. Ainda que exista dificuldade que tentem nos neutralizar, nós precisamos nos debruçar diante da palavra, dobrar os nossos
joelhos e clamar: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, como o ar que eu respiro, Senhor. Isso não são apenas palavras, mas é o desejo do meu coração ter mais do Senhor. E quando nós manifestamos esse desejo, aí o Espírito Santo dele vem sobre nós. Amém. No mundo a gente vai ter aflição mesmo. Mas a minha esperança é o que diz Isaías, no seu capítulo de número 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Ainda que você tenha que correr, ainda que você tenha que caminhar, ainda que você tenha que se desgastar, o Senhor é o Deus que restitui as suas forças. O Senhor é o Deus que restitui as suas energias. O Senhor é o Deus que restitui o seu vigor. Aí você vai olhar para mim e dizer: Paulo, tudo bem, até concordo em partes com tudo que você está falando, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando, o tamanho da luta, da dificuldade que eu estou passando. Eu não sei, é verdade. Mas o Deus que me mandou trazer essa palavra, Ele sabe. Você não sabe o que está acontecendo no meu lar e na minha casa. Eu não sei, é verdade. Mas existe um que está aqui, está lá também, e Ele sabe da sua luta. Ele sabe da sua dificuldade, de cada instante da sua adversidade. Ele conhece por completo. E a palavra dele jamais, jamais, jamais volta vazia. Está diante de você a oportunidade de sair daqui hoje da mesma forma que entrou, pensando e focando apenas nas dificuldades, ou sair levando aquele que pode resolver todas as causas. Aí é contigo. O que eu sei é que no versículo de número 11, depois que as portas se fecham, o texto diz: chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, abre-nos a porta, Jesus. E aí, é muito comum o crente fazer jus às suas patentes. É muito comum o crente falar: mas Senhor, eu te servi. Senhor, no teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz, aconteci. No teu nome, Senhor. Sabe, lembra a irmã que estava comigo aqui agora, que ela estava até mais com azeite de reserva, eu já não tinha mais, mas foi eu que levei ela para a casa do Senhor. E agora ela vai, ela entra, eu não entro, Senhor. Não, Senhor, abre a porta aí. Abre a porta, Senhor. E ele respondendo disse, verso 12: em verdade vos digo que não vos conheço. Sabe por que o Senhor diz isso? Eu preciso voltar às 3 etapas do casamento judaico. A fase de prontidão, a fase de vigilância já tinha acabado. Aquela fase de esperar, de estar ali prudente, passou. A porta fechou. A oportunidade se foi. Tinha tempo, tinha oportunidade. E é importante que a gente entenda algo. E quem for minimamente espiritual vai entender. E vai lembrar até de João capítulo 14. Dentro da logística do casamento judaico, o noivo, na segunda etapa, na segunda fase, ele não ficava na mesma casa que a noiva. Ele ia lá, conversava, conhecia as ideias da noiva, era conhecido as ideias dele para a noiva, mas ele ia para a casa do pai. E sabe o que ele ia fazer na casa do pai? Ele ia preparar um lugar, porque era o costume da época, era que no casamento, aquele que tem apenas filhas mulheres, como é o meu caso, geralmente esse pai perdia as filhas para o pai do noivo, porque todo mundo mora na casa do patriarca da família. Vai todo mundo para a casa do pai do noivo. Vai todo mundo para a casa do pai do noivo. Isso tem alguma semelhança com João capítulo 14? João, lá no seu capítulo 14, diz:
Coloca aí no telão, por favor, João capítulo de número 14, versículo de número 1. João 14, 1. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou. Verso 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, estejais vós também. Para o casamento se consumar, primeiro o noivo ia para a casa do pai preparar lugar. Aí você começa a entender, então é por isso que isso está registrado na lei. É por isso. É porque Jesus, sendo noivo, ele estava voltando para a casa do pai para preparar-nos lugar, para que a noiva estivesse com ele por toda a eternidade. Você consegue entender isso? Não é um dia, 2 dias ou até enjoar. A Ketubá, o documento que nos garante a convivência eterna com o Senhor, é muito claro. O Senhor garante-nos lugar por toda a eternidade. Eu sei que as lutas do dia a dia aqui, ao longo desse tempo que a gente passa por aqui, eles tentam tirar o brilho que há na vitória final, que é estar por toda a eternidade com o Senhor. Eu sei que a luta, a dificuldade, busca tirar esse brilho, mas não tire, meu irmão, os olhos. Não tire, minha irmã, os olhos da salvação, porque essa salvação foi comprada com sangue, e um sangue precioso e puro e santo, que foi derramado para a glória do nome do Senhor Jesus nos alcançar e alcançar a nossa vida. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende porque acha que são só palavras lançadas ao vento, mas o Senhor, Ele é tão perfeito nos detalhes, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É isso, é o plano final do Senhor para mim e para a sua vida. E como nós iremos viver a eternidade com o Senhor, se agora, no tempo do Cronos, nós não queremos viver intimidade com Ele? Como que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, se agora, no tempo natural, nós não queremos experimentar nenhuma conta, nenhuma porção do que o Senhor tem para nós? Irmão, essa palavra, ela vem do meu coração. Sabe, o meu coração, que às vezes é duro, como uma marreta de 15 quilos. E cada versículo que passava, a marreta ia esmiuçando. Cada versículo que passava, a marreta ia destruindo a pedra do meu coração. E a minha oração é para que essa mesma marreta que está disponível aqui hoje possa quebrar o pedregulho que às vezes nós carregamos no peito, possa quebrar o nosso ego, possa quebrar o eu, e que todas as competições imbecis e fúteis sejam lançadas de lado, e que nós possamos olhar para o Senhor e entender: Senhor, eu dependo de Ti, eu não dependo de nada nem de mais ninguém, mas eu dependo do Senhor. Eu quero de fato viver em comunhão contigo, em comunhão com os meus irmãos, mas eu quero declarar a Ti, Senhor Jesus, que eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. Eu quero ter cada dia mais intimidade contigo, não porque eu seja merecedor ou para que eu me exalte sobre os demais, não. Eu preciso dessa intimidade, porque é essa intimidade que nos move a viver o sobrenatural do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você consegue enxergar o cuidado de Deus com a sua vida? Às vezes a gente entra na igreja tão lamentando, tão pesaroso, e fica pedindo: Senhor, tira esse peso de mim, eu não quero mais isso. A gente entra, cultua e vai embora, e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer que nessa noite, o noivo pode chegar a qualquer momento. O noivo pode chegar a qualquer momento. E tudo isso que tem nos prendido, nos impedido de viver o melhor que o Senhor tem para nós, tudo isso que tem neutralizado, todos esses dados inflamados que tem batido no nosso coração e tem
sabe, agindo como um neutralizante, nos paralisa. Que tudo isso caia por terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Que no nome de Jesus toda arma forjada contra a sua história, contra a sua vida espiritual possa cair por terra nessa noite. Que toda palavra de maldição que foi lançada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, maldições sem causa que foram lançadas contra você, palavras que vieram e te feriram, que essas palavras possam cair por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que alguém já disse contra você, te ofendendo, te diminuindo, te reduzindo a nada e a pó, tudo isso possa cair por terra para a glória do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que foi dito, que te magoou, que te entristeceu, você tenha a capacidade, através do Espírito Santo, de liberar o perdão e entender que o Senhor quer que você seja muito maior do que o mal que tentaram fazer contra ti. E que esse mal não te neutralize, mas que seja combustível para você viver. E entendendo, não, falaram isso, profetizaram mal contra a minha vida, mas eu tenho aqui o Tubá que me garante que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Falaram que eu não podia, mas eu tenho certeza que eu posso, porque o meu Redentor vive, e não sou eu que faço, mas é Ele que me faz em minha vida. Falaram que é impossível, de fato é para mim que sou de carne, mas o meu Deus é o Senhor dos senhores e não conhece fracassos. Aleluia. Grupo de louvor, adora o nome do Senhor. O noivo está aí do teu lado, meu irmão. No texto diz: sai ele ao encontro, mas o noivo está aí do seu lado. O noivo está aí contigo. Se você fechar os olhos, você vai sentir a presença dele aí do seu lado. Se você fechar os seus olhos, você vai sentir o consolo do Senhor do seu lado aí. Você vai sentir a presença dele aí aonde você está. Você vai sentir o renovo que vem dele aí aonde você está. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Amor
Existe alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor essa noite? Existe alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus e poder desfrutar dessa fonte de água viva que jorra nesse altar sobre a vida da igreja nessa noite? Existe alguém? Se tem, vem correndo aqui na frente. Sabe por quê? Porque talvez essa seja a última oportunidade da sua vida. Para aquelas virgens, momentos antes, momentos de intimidade, de comunhão, tenham sido os últimos delas. 5 viveram um tempo de novidade. 5 conseguiram, mesmo nas dificuldades, manter relacionamento e azeite de reserva, mas 5 não conseguiram. E se o Senhor Jesus voltar hoje, como está a minha e a sua vida? Eu sei de uma coisa: o Senhor colocou diante de nós 2 portas, a porta da vida e o caminho que conduz à morte, e Ele mesmo nos incita a buscar o caminho da vida, para que nós